Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de eletrônica digital. E hoje nós vamos começar um novo tema, vamos falar sobre circuitos sequenciais. Lembrando que nas últimas aulas nós falamos sobre display de 7 segmentos e também nós falamos sobre o decodificador para o display de 7 segmentos, né? Sem contar a primeira parte da nossa matéria, onde nós falamos sobre portas lógicas. Hoje a gente retoma um pouco o uso das portas lógicas para falar de circuitos sequenciais e a gente faz também um resumo, né, da parte do que nós estudamos até agora, né? Até agora nós estudamos os decodificadores, né, para display de 7 segmentos, e é essa parte que eu quero revisar inicialmente com vocês. Então, nessa revisão que nós vamos fazer, né, nós temos aqui a revisão do decodificador para display de 7 segmentos. E lembrando, né, que nós vimos que o decodificador ele é um circuito integrado. Ele é um circuito integrado criado para trabalhar com o display. Tá? Então ele é um CI, né, feito para trabalhar com o display de 7 segmentos. O decodificador ele tem 4 entradas e tem 7 saídas. Então, quando eu coloco um número binário nas entradas A, B, C, D do decodificador, ele também coloca um número binário nas 7 saídas dele, né? Visto que ele tem 4 entradas e 7 saídas. E as saídas dele é SA, SB, SC, SD, SE, SF e SG. E por que ele tem essas 7 saídas? Para acionar o segmento A, segmento B, segmento C até o segmento G do display. Então ele é feito, né, de forma a fazer com que apareça no display o número decimal equivalente ao número binário das entradas. Então tá aí o exemplo de um decodificador, né, e nesse decodificador ele é feito justamente, né, com as suas 4 entradas A, B, C, D e as suas 7 saídas, justamente para você ligar no display. Tá? Então, nas 7 entradas do display, aqui, então, através de um resistorzinho, eu vou ligar o SA no A, o SB no B e assim por diante até o SG no G. Bem, nós temos 2 tipos de display, de decodificador para display de 7 segmentos, também 2 tipos de display de 7 segmentos. E aí você vai ter o 4511, que é o decodificador para display de 7 segmentos catodo comum. Então, quando o display é catodo comum, eu uso o 4511. Quando o display ele é anodo comum, eu uso o CI 7447. Né? Conforme nós vimos, esse 4511 ele é CMOS e o 7447 ele é TTL. Bem, falando um pouquinho revisando um pouquinho sobre o decodificador para display de 7 segmentos catodo comum, né, no caso 4511, nós vimos que ele foi produzido para interligar num display catodo comum. Então aqui a gente representa o display, né, ligado com o seu comum ligado no GND, né, porque ele é um catodo comum, ou seja, é um negativo que está ligado no pino 3 e no pino 8. Então, quem eu quero acender, eu vou ter que ligar no positivo, ou seja, eu vou ter que mandar nível lógico 1. Então, num exemplo aqui, se eu colocar 0000 na entrada do 4511, o que vai acontecer nesse display? Ele vai aparecer, esse número 0000 binário, se eu passar ele para decimal, eu vou chegar à conclusão que ele é o número decimal, o algarismo decimal 0. E o 0 ele é desse jeito aqui, ó. Esse é o 0. Bom, então ele vai acender esses segmentos. Então ele vai acender todos os segmentos menos o segmento G. Com isso, o decodificador ele vai colocar na saída dele o quê?
um no SA, um no SB, um no SC, um no SD, um no SE, um no SF e o SG ele vai colocar 0, porque ele vai mandar 1 para quem eu quero acender e para quem eu não quero acender ele vai mandar 0. Tá? Assim que nós vimos que o decodificador vai funcionar. Então, é o que nós falamos lá no início da revisão. Né? Eu vou entrar com 4 entradas, né? E vou sair aqui com 7, onde essas 7 aqui elas vão estar ligadas no display para aparecer o número decimal equivalente a esse binário. Bem, outro exemplo que nós podemos ter, para aparecer o número 1 aqui, né, no display, o que tem que aparecer aqui nas entradas do decodificador? Eu tenho que colocar um 1 em binário, que é 0, 0, 0, 1. Então, eu colocando esse número binário, o que vai acontecer? Vai aparecer o decimal equivalente a 0001, que é o 1 em decimal. Bom, e a saída do decodificador, como que vai ficar? Bom, para acender o 1, né, ele vai ter que acender o segmento B e o segmento C. Então ele vai mandar 1 no SB e 1 no SC. E no restante? No restante, se eu não quero acender, ele vai mandar nível lógico 0. Então, no SA, no SD, no SE, no SF e no SG, ele vai mandar nível lógico 0. Tá? E aí, esse nível lógico 0 vai fazer com que apareça o 1 no display. Tá? Um outro exemplo, né? A gente fez alguns exemplos, então se eu tiver aqui um decodificador, um 4511, colocar na entrada 0111, né? O que vai aparecer no display? Então eu preciso saber o seguinte, eu preciso ver esse 0111, quem é ele em decimal. Então 0111, 1, passando para decimal, né? Eu venho aqui e coloco 1, aqui eu coloco 2, aqui eu coloco 4, e aqui no quarto eu coloco 8. Tá? Quem está em cima do 0 eu corto, né? Então esse cara aqui vai sair fora. Né? 4 mais 2, 6 mais 1, 7. Esse cara aqui é igual ao 7 em decimal. Então eu sei que colocando 0, 1, 1, 1, que é um número binário, vai aparecer o equivalente a ele em decimal, que é o 7. Então, ligando isso num display, o que eu teria aqui? Eu teria aqui o número 7. Estaria assim, ó. Acenderia esse e também o C. Então, ele vai acender o A, o B e o C. Então, ele vai mandar 1 no SA, 1 no SB e 1 no SC. E nos demais, ele vai mandar 0. 0 no D, 0 no E, 0 no F e 0 no G. Tá aí, então, a saída, o que vai aparecer no display. Tá? Bom, esse então é o decodificador para display de 7 segmentos catodo comum, que é o CI 4511. Nós temos o 7447, que é o decodificador para display de 7 segmentos anodo comum. Então, como que fica? Né? Eu tenho, se eu colocar, por exemplo, 0000, né? Eu sei que o catodo, o anodo desses displays estão ligados no VCC. Né? Então, quem eu quero acender, eu tenho que mandar 0. Então, nesse caso aqui, colocando 0000, né, ele vai mostrar o 0 em decimal, da mesma forma que o display catodo comum. Né? Ele vai acender esses segmentos para mostrar o 0 aqui nesse display. E aí o que vai acontecer? Eu tenho que acender o segmento A, B, C, D, E e F. Só que como eu quero acender esses segmentos, o que vai acontecer? Para acender ele,
eu tenho que mandar nível lógico 0, porque um lado do LED já está ligado aonde? No VCC. Então, para que ele acenda, eu preciso de diferença de potencial. Então, como um lado já está recebendo 1, o outro lado precisa receber 0 para que eu tenha diferença de potencial. Então, no SA, no SB, no SC, no SD, no SE, no SF, ele vai mandar nível lógico 0, né? Vai mandar 0 para cá, 0 para cá, 0 para cá, 0 para cá, opa, para cá, para cá e para cá. E aí no SG ele vai mandar nível lógico 1, certo? Porque eu não quero acender, então um lado tem 1, o outro lado tem 1 também, eu não tenho diferença de potencial. Então tá aí, ele vai mostrar o 0 em decimal no display. Um outro exemplo, né? Para aparecer o 4 aí, eu tenho que colocar o 4 em binário, né? Para mostrar o 4 em decimal, tenho que colocar o 4 em binário. E o 4 em binário é 0, 1, 0, 0. Né? Se você pegar esse número e converter para decimal, você vai ter o 4. Então, 0, 1, 0, 0 é o 4. Para o 4 acender, eu preciso acender então o B, o C, o F e o G. Então, eu vou mandar nível lógico, como um lado dele está no VCC, quem eu quero acender tem que estar no oposto. Esse é o critério que a gente já adotava desde o display. Então, eu vou acender o B, o C, o F e o G. Então, para isso, eu vou mandar nível lógico 0. Né? E quem eu não quero acender? Quem eu não quero acender, que é o caso do A, do D e do E, eu tenho que mandar nível lógico 1, porque 5 volts de um lado, 5 volts do outro, eu não tenho diferença de potencial. Essa diferença de potencial vai ser igual a 0. Então, no display anodo comum, eu mando 0 para ele acender. Tá? Essa é a diferença. E aí, mais um exemplo, né? Colocando 0, 0, 1, 0. Né? Esse cara aqui é o 2 em decimal. Né? Então, ele vai acender o 2 aqui. Então, ele acende o A, o B, né? O G, o E, né? E também o D. Né? Esse é o 2. Então, eu vou mandar 0 para esses segmentos. Para o A, para o B, para o D, né? Para o C não, né? Para o D sim, para o E sim, para o F não, né? E para o G sim. E quem eu não quero acender, que é o C e o F, né? Eu vou mandar nível lógico 1. Então eu estou para acender eles. O CI manda nível lógico 0. Quando eu não quero que acenda, o CI manda nível lógico 1. Esse é o funcionamento do display, do decodificador para display anodo comum. Tá, a gente viu também, né, que existem algumas situações especiais. Por exemplo, se eu quero mandar 1010, se eu pegar 1010, esse número binário aqui ele é equivalente ao 10 em decimal, independente se o display é anodo ou catodo. O que vai acontecer? Não dá para mostrar o 10 num display só. Então ele vai mostrar situações irrelevantes, ou seja, vai acender segmentos que não querem dizer nada, não tem relevância nenhuma, não tem significado algum, que é o que nós chamamos de condições irrelevantes. Então ele não tem nenhuma relevância, ele não tem nenhuma informação significativa. Então, se você joga um número binário aqui na entrada, que vai resultar num decimal equivalente a 9, 10, o 9 não, o 9 ele aparece, desculpa. Se ele for equivalente ao 10, o 11, o 12, o 13, o 14 e o 15, e aí o que vai acontecer? Ele vai aparecer, acender segmentos aleatórios, ou seja, não vai ter significado e nem relevância nenhuma. Então, de 0 até o 9, ele vai aparecer o decimal equivalente ao binário. Acima do 10 em diante, ele já não vai aparecer nada que tenha um significado. Tá? E aí, né, a pergunta então é qual a diferença entre usar um par catodo comum e um par anodo comum. Né? Nós vimos que tanto faz, né? Desde que eu case
catodo com catodo e anodo com anodo não tem diferença nenhuma. Então percebam, aqui eu estou colocando num par, aqui é um par anodo, né? Porque o display é anodo, né? Eu estou colocando um número binário, né? Ele mostrou para mim um número decimal. Eu coloquei esse mesmo número binário aqui, né? E ele mostrou aqui um número decimal da mesma forma que o par anodo, certo? Então o par catodo vai ter a mesma resposta que o par anodo. Os dois têm a mesma forma de funcionamento. Bem, eu deixei os exercícios para validação da sua presença, foram 2 exercícios e eu vou fazer a correção deles agora. O primeiro exercício eu colocava um número binário 1000 num CI 4511 e pedia os níveis lógicos na saída do decodificador. Bom, para facilitar, do lado eu vou desenhar aqui um displayzinho, né? Eu vou verificar aqui esse 1000, quem ele é em binário, né? Então eu sei que 1000 ele é equivalente, eu vou ter aqui, ó, 1, né, 2, 4, 8, ó. Vou ter o 8 aqui. Então, né, como esses caras estão em cima do 0, eu vou tirar fora, né, e aí vai sobrar somente o 8 mesmo. Então, aqui vai aparecer o 8. Então, eu quero acender todos os segmentos. Ó. Eu quero acender o A, o B, o C, o D, o E e o F. Eu quero acender todos esses segmentos. E aí, e também o G, né? Não posso esquecer do G, porque senão fica o 0. E é o 8. Então, para acender todos os segmentos, eu vou analisar. Esse display aqui, ele é um display catodo comum. Se ele é catodo comum, então se um lado dele está no 0, eu preciso mandar 1 para que ele acenda. Então, eu vou mandar 1, né? Quer dizer, o CI vai ter a inteligência de mandar 1 para todos os segmentos. Então, ele vai ficar com 1 em todos aqui, para que ele possa acender o 8 no display. Então vai ficar aqui todo mundo com nível lógico 1. Tá? Então esse aqui era o exercício 1, certo? Então todas as saídas vão sair 1 para mostrar o 8 e o display catodo comum, ele acende com o nível lógico 1. Como que eu sei que ele é catodo? Pelo código do CI, né? O CI 4511 está indicando para mim que ele vai ser catodo comum, porque o 4511 é o decodificador para display de 7 segmentos catodo comum. No exercício 2, né, é um CI 7447. Né? Se é o 7447, então eu vou também, ele vai ser o anodo comum. Né? Então vou ligar aqui um displayzinho com o anodo e 1000, né? Aqui eu vou ter o 9, né? 1001, vai ser o 9. E aí, né? Por quê? Porque aqui vai ser 1, né? Aqui não vai contar, seria o 2, aqui seria o 4, aqui seria o 8. Então, 8 mais 1, 9. Beleza, então, como eu vou ter aqui o 9, então eu vou mostrar o 9 no display. Então ele vai acender o A, o B, né, o G, o F, né, e o C. Bom, nós vimos na aula passada que ele não acende o D. Mas se você colocou o D para acender, não é problema. Tá? Eu só falei que o D não acende porque é a característica mesmo do 7447. Ele não acende o D. Se você voltar na videoaula passada, um dos tópicos é que ele não acenderia o D no caso do 9 e o 6 ele não acende o A. Mas se você colocou para acender o D, isso não é problema, porque não é uma questão de conceito, tá? É só uma questão de estética, acender o D ou não. Então, só que o importante aqui é você dizer o seguinte, bom, se ele está no VCC, eu vou acender com nível lógico 0. Então ele vai mandar 0 no A, 0 no B,
0 no C, 0 no F e 0 no G. Tá? Importante, o E tem que ser nível lógico 1, e o D, se você não quiser acender, você coloca 1, se você quiser acender, você coloca 0. Eu vou seguir o padrão que eu passei na aula passada, vou apagar o segmento D. Então aí vai aparecer o 9 em decimal. Então eu coloquei o 9 em binário, sai o 9 em decimal. Então os dois tiveram o mesmo efeito, né? Coloca o número binário e sai o número decimal. A gente diz também que esse conjuntinho é um conversor binário decimal. Legal? Bom, pessoal, então nós vimos aí vários exemplos, tá, de display, de decodificador. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se você tiver dúvida nessa parte, volte o vídeo da aula passada. E agora nós vamos mudar um pouco o assunto. Nós vamos começar a falar de circuitos sequenciais. Bom, mas se nós vamos falar de circuitos sequenciais, que tipo de circuito nós estávamos vendo até então? Nós estávamos vendo os circuitos combinacionais, né? E o que quer dizer um circuito combinacional? Quando você ligava lá, interligava as portas lógicas, eram circuitos combinacionais. Então, o circuito combinacional é aquele circuito em que as saídas, né, em qualquer instante do tempo, dependem apenas dos valores das entradas nesse determinado instante de tempo. Então, um exemplo disso, né, basicamente eu tenho lá entradas, né, eu tenho essas entradas aqui, e eu tenho essa saída aqui, né? E essas entradas, né, elas são entradas próprias, eu não tenho nenhuma realimentação, tá? Então isso aí é um circuito combinacional, entra, sai, tá? É o que nós vimos lá nos circuitos de porta lógica. E o que seriam os sequenciais que nós vamos estudar a partir de agora? Os circuitos sequenciais, né, são aqueles em que a saída não depende só dos valores de entrada, mas também dos valores de saída. A própria saída ela acaba se tornando uma entrada. Olha só o exemplo disso. Então eu tenho aqui algumas entradas, ó, vou representar aqui para vocês. Eu tenho aqui essas entradas, mas também como entrada eu tenho aqui uma entrada que se você seguir ela vai vir aonde? Da própria saída. Então a própria saída ela é o que nós chamamos de realimentação. Ela realimenta o circuito e ela acaba levando a informação da saída para a entrada para você avaliar novamente. Então esses são os circuitos sequenciais. Bem, em termos de circuitos sequenciais que nós vamos estudar, nós temos alguns tipos de circuitos sequenciais. Tá? Nós vamos ter os flip-flops. Tá? E quem são os flip-flops? Nós vamos estudar alguns tipos. Nós vamos estudar o flip-flop RS, que é o tema da aula de hoje. Nós vamos estudar o flip-flop JK. Tá? Nós vamos estudar o flip-flop tipo T e o flip-flop tipo... Aliás, o tipo D e o flip-flop tipo T. Tá? Nós vamos estudar esses 4 flip-flops. Tá? Bom, outro tipo de circuito sequencial são os contadores. Tá? Aliás, os contadores eles são oriundos, né? Eles vão surgir a partir do flip-flop tipo T. Tá? Esse flip-flop que vai dar origem aos contadores. Outro tipo de circuito sequencial que nós estudaremos são as memórias. Tá? Então o flip-flop tipo T ele vai dar origem às memórias. Tá? Então basicamente esse é o nosso estudo a respeito dos circuitos sequenciais. E hoje
a gente começa falando do flip-flop RS. Nós vamos ver o que nós chamamos do modelo assíncrono, que é o modelo mais simples, é o flip-flop que nós chamamos de flip-flop padrão. Tá? É o flip-flop mais simples que nós temos. Ele vai ter esse símbolo, tá? Então nós vamos representar ele com um quadradinho. Eu vou colocar lá R e S são as entradas, por isso que ele se chama flip-flop RS. Tá? E nós vamos ver depois o que significa esse R e o que significa esse S. Então, RS é o nome das entradas. Tá? Então, chamei aqui, não vou mais chamar de A e B, eu vou chamar de R e S. Bom, como eu já usei a letra S como entrada, eu não posso usar ela como saída. Então, a partir de agora, para os flip-flops, nós não utilizamos mais o S como saída. Nós passamos a usar o Q como saída, a letra Q como saída. Tá? Isso é muito comum na literatura inglesa, onde o pessoal utiliza bastante a saída como Q e não como S. Nós preferimos usar o S, nós no Brasil, porque S quer dizer saída, então fica mais fácil. Mas aqui quando a gente vai falar de flip-flop, não dá para falar de entrada S e saída S, porque eles teriam que ser a mesma coisa e não são. Bem, então esse é o símbolo. Outra coisa que a gente vai verificar no flip-flop é que o flip-flop ele vai ter uma saída e ele vai ter uma saída barrada. Então ele vai ter uma saída Q, né, e uma saída Q barrado. Ou seja, ele tem a saída verdadeira, né, e a saída invertida. Então eu vou sair, se aqui eu saio com 0, né, aqui eu vou sair com 1. Eu vou ter sempre na parte de baixo o inverso do que eu vou ter na parte de cima. Então essa é uma característica do flip-flop. O flip-flop é como se ele fosse uma espécie de gangorra, né? Onde eu vou ter, em termos de saída, né, a gangorra, nós tínhamos uma coisa assim. Então se um lado está na parte de baixo, né, se aqui eu estou com a parte de baixo, esse lado aqui na parte de cima. Né? Se eu coloco um peso de um lado, o outro lado sobe. Então eu nunca vou ter os dois lados iguais, pelo menos teoricamente. Tá? A gente vai ver que essa condição ela pode variar na prática. Então, duas coisas importantes a gente entender nesse início. Eu tenho a saída Q e Q barrado, elas são opostas. E eu não chamo mais a minha saída de S, eu chamo a minha saída de Q, porque S passa a ser o nome de uma das entradas do flip-flop, que é o flip-flop que é a entrada S. E a gente vai ver que esse S é a primeira letra de uma palavra, por isso que não dá para mudar. E esse R também é a primeira letra de uma palavra, por isso que vai ter que ser R e S. Bom, e o circuito padrão, como nós vimos, né, a saída vai interferir na entrada. Esse aqui é um dos modelos de flip-flop RS. Tá? Ele é um modelo feito a partir de porta NOR. Tá lembrado dessa porta? Essa é aquela porta que soma, né? É a porta que soma e inverte. Essa porta ela vai somar, né, e inverter. Mas a principal característica, né, essa daqui também, mas a principal característica desse circuito, que é interessante e o que muda em relação ao que nós temos visto até então, é que a própria saída, ó, ele pega a informação desse ponto e joga nessa entrada aqui dessa porta. E ele pega esse valor de saída, o valor do Q barrado, e ele joga nessa entrada aqui. Então a gente percebe aqui que as entradas dessa porta eu tenho o R e também o meu Q barrado ele é uma dessas entradas. Né? E aqui, nessa outra porta, eu tenho o meu S, a minha entrada S, e a minha entrada Q também, a minha saída Q é uma das minhas entradas. Então, essa é uma característica do circuito sequencial. As saídas elas acabam se tornando entradas. Bem, e se a gente for analisar no flip-flop RS,
nesse circuito, né, como é o funcionamento desse circuito, porque é isso que vai pelo menos interessar, né, para a gente inicialmente o funcionamento desse circuito, para que a gente possa ver para que ele serve, qual seria a função dele. Bom, se eu fosse pensar em termos de tabela verdade, né, quem seriam as entradas desse circuito? Bom, olhando aqui, eu tenho a minha entrada R, né, eu tenho a minha entrada S, mas se eu observar, essa minha saída Q, ela também é uma entrada, porque ela está vindo aqui nessa porta lógica, nessa porta NOR. E o meu Q barrado, ele também é uma entrada, por quê? Porque ele também, o sinal, a informação dele, também está entrando nessa outra porta NOR. Então, a princípio, nós pensaríamos numa tabela verdade assim, porque se eu quero saber o funcionamento, eu vou construir a tabela verdade. E aí essa tabela verdade seria da seguinte forma, né? Eu teria aqui minha entrada R, né? Minha entrada S, né? Minha entrada Q, minha entrada Q barrado, né? E aí a minha saída Q e Q barrado, né? Que seriam as nossas saídas. E aí eu tentaria preencher a saída Q e a saída Q barrado, baseado nas informações de R, S, Q e Q barrado. Como eu tenho 4 entradas, 16 possibilidades de combinação, é aquilo que a gente viu em termos de tabela verdade, vamos tentar preencher a saída. Só que se a gente fizer isso, eu já tenho logo de cara alguns problemas. Olha só a minha primeira situação, o R vale 0, então eu colocaria aqui em 0, o meu S 0, né? Estou analisando essa primeira linha aqui. O R 0, o S 0, né? Eu estaria assumindo um valor inicial para o meu Q como 0, né? Que seria realimentado aqui, e um Q barrado igual a 0 também, né? Que seria também realimentado aqui nessa entrada. Só que quando eu faço isso, eu estou assumindo que o valor, né, inicial, né, aí a gente está tratando um valor inicial, de Q e Q barrado, né, eu estou avaliando aqui que os dois vão ser iguais a 0. Ou seja, o meu Q e o meu Q barrado, eles não podem ser iguais. Por quê? Porque isso aqui é o que nós chamamos de erro lógico. Quando eu falo que o Q é igual ao Q barrado, é equivalente a eu pegar uma porta NOT, né? E através dessa porta NOT, por exemplo, vou desenhar aqui uma porta NOT. É a mesma coisa de eu pegar uma porta NOT, né? Que é uma porta inversora, né? Que é a porta que barra, né? Eu falar que aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 0. É isso que eu estou dizendo quando eu falo que o meu Q é 0 e o meu Q barrado é 0. Isso não pode acontecer, né? Isso aqui é o que nós chamamos de erro lógico, tá? Então, fica uma situação complicada, porque metade dessa tabela, se a gente começar a olhar, ó, tem outro erro lógico aqui, ó, 1 e 1. Tem outro erro lógico aqui, ó, 0 e 0. Tem outro erro lógico aqui, ó, 1 e 1, né? Outro erro lógico e assim por diante. Tem mais 4 erros lógicos, ou seja, metade da tabela é erro lógico. Então, para não cometer, né, essa falha, para não ficar analisando valores que não vão acontecer, ou seja, o meu Q ele não pode ser igual ao meu Q barrado, para não analisar esse tipo de situação, nós vamos adotar o seguinte critério. Nós vamos fazer uma tabela onde essa tabela eu vou ter o R, beleza, esse aqui é o meu valor R. O meu S, beleza, esse é o meu valor S. E uma entrada chamada de QA. E o que quer dizer esse QA? É um Q anterior, ou seja, é uma situação inicial da minha saída Q. Tá? Então, QA é um Q anterior. Ou seja, pessoal, é um valor que eu vou estimar, né, que vai ser o valor do meu Q
quando eu ligo, quando eu começo a analisar essa situação. Então, por exemplo, vamos considerar essa parte aqui, ó, essa minha primeira linha. R em 0, S em 0 e o meu Q anterior em 0. Ou seja, inicialmente ele vale 0. Então eu vou colocar aqui, ó, 0 no R, 0 no S, né? E o meu QA vale 0. Onde que eu vou colocar esse 0 aqui do QA? Esse 0 do QA eu vou colocar aqui, ó, no meu Q, porque é um valor inicial da minha saída Q. E para o meu Q barrado? Para o meu Q barrado eu vou considerar o inverso, ou seja, se o meu Q vale 0, o meu QA vale 1. Tá? Se o meu Q vale 1, o meu Q barrado vale 0. Então, sempre o valor do Q barrado vai ser o inverso do Q. Eu já vou considerar esse valor para o Q barrado. Então, o meu QA eu vou jogar no valor do Q. E o Q barrado vai ser sempre o inverso do Q, certo? Porque realmente eu tenho o inverso na saída. É como se eu tivesse dessa saída para essa, é como se eu tivesse aqui uma porta NOT, uma porta inversora. Então, se aqui é 0, realmente aqui tem que ser 1. Tá? Então, dessa forma que a gente vai trabalhar. E depois a gente vai ver melhor o que significa esse QA, que é, na verdade, uma situação anterior. Então, é um Q anterior. A hora que eu liguei o circuito, é o valor que estava ali na minha saída Q. Tá? E sempre considerando o Q barrado, o inverso disso que estava na minha saída Q. Então, vamos lá, vamos começar a análise. Tá? Vamos analisar a primeira situação. Tá? Já vamos analisar essa situação. Vamos pegar aqui justamente da forma que está, né? Então eu tenho lá o meu R vale 0, tudo bem, coloquei ele aqui, né? O meu S vale 0, coloquei ele aqui. Inicialmente o meu Q anterior vale 0, coloquei ele aqui. E o meu Q barrado vale 1, coloquei ele aqui. Esse 1 ele vai subir, né? E vai vir com a informação dele para cá, ó, né? E esse meu 0 ele vai descer e vai vir com a informação dele para cá, ou seja, vou ter uma realimentação. Bom, aqui eu tenho uma porta NOR. A porta NOR é a porta que soma e inverte. Então, entre esses dois, entre esse cara e esse cara aqui, eu vou fazer o quê? 0 mais 1 dá 1. Inverteu 0. Beleza, confirmou o resultado. E aqui, 0 mais 0, 0. Inverteu 1. Beleza, confirmou também o resultado que eu tinha inicialmente. Então, pessoal, beleza, nesse caso, né, com os valores iniciais ele se manteve. Então, eu vou vir aqui e vou colocar na minha saída Q 0, na minha saída Q barrado, eu vou colocar 1, certo? Então, aquilo que, da forma com que iniciou, acabou terminando. Bom, vou fazer agora uma segunda análise, que seria a segunda linha. Então, mantendo aí a primeira linha, que foi 0 e 1, eu vou fazer agora a análise dessa segunda linha aqui, onde o R vale 0, então vou colocar aqui 0, o S vale 0 também, ó, o 0 vale 0, então vim aqui no S e coloco 0, e o meu QA, meu Q inicial, vale 1, então onde que eu vou colocar esse 1? Aqui no Q. Bom, joguei a informação da linha da tabela verdade no circuito. Minhas conclusões são: se aqui é 1 no Q barrado, eu tenho 0. Beleza, uma conclusão correta. Outra conclusão correta: esse 0 está subindo aqui e está vindo para cá. Outra conclusão: esse 1 ele está descendo e está vindo para cá. Beleza, realimentei o circuito. Agora eu vou ver a saída das portas. Então aqui eu vou ter, entre esse 0 e esse 0 aqui, eu vou fazer o quê? 0 mais 0, 0. Inverteu, virou 1. Beleza, confirmou o que tinha. E aqui, 1 mais 0 dá 1. Inverteu, virou 0. Beleza, também confirmou o que eu tinha aqui.
Então, nesse caso, o meu Q vai valer 1 e o meu Q barrado vai valer 0, certo? É a nossa atualização. Fiz a minha segunda linha da tabela verdade. Beleza? Então, até aí, sem problemas, o que eu tinha inicialmente, ele se manteve depois que eu analisei as saídas. Pois bem, vamos fazer agora a terceira linha, né? A terceira linha, que é essa linha aqui, tá? Nessa terceira linha, o R vale 0. Então, se o R vale 0, eu vou colocar 0 aqui no R, ó, 0. O S vale 1. Se o S vale 1, né, eu vou colocar aqui 1 nesse valor S, tá 1 aqui. E o Q anterior vale 0. Então, o Q anterior vale 0. Está aqui que anterior vale 0. Bom, minha primeira conclusão, se o Q é 0, meu Q barrado vale 1. Beleza. Esse 1 subiu para cá. Esse 0 daqui do Q vai descer para cá. Então, vou colocar aqui, ó, 0. Beleza. Fiz essa análise. Agora eu vou ver o que está na entrada das portas. Então eu tenho aqui, ó, R valendo 0 e o de baixo valendo 1. Então eu vou fazer 0 mais 1. 1 inverteu, 0. Beleza, manteve-se, certo? Esse 0 está descendo. E aqui eu vou fazer 0 mais 1. 1 inverteu, 0. Opa, verifique o seguinte, que aqui, ó, ele era 1, mas agora ele deixou de ser 1 e passou a ser 0. Por quê? Porque a hora que esse 0 desceu e eu fiz 0 mais 1, isso foi igual a 1, inverteu, né, porque essa porta inverte, e virou 0. Né? Então, aqui deixou de ser 1, passou a ser 0. Só que quando ele deixou de ser 1 e passou a ser 0, perceba que eu tenho que fazer o que com esse 0? Realimentar. Eu tenho que jogar ele lá em cima. Então esse cara aqui vai deixar de ser 1. Ele vai deixar de ser 1 para ser 0. Né? Então, deixou de ser 1, passou a ser 0 porque mudou, realimentou. Esse 0, aqui eu vou fazer o quê? 0 mais 0. Quanto que é 0 mais 0? É 0, só que eu inverto e vai virar 1. Então aqui, ó, passou a ser 1. Então ele deixou de ser 0 e passou a ser 1. Só que eu não paro por aí, porque esse 1 ele realimenta aqui a parte de baixo, que começou como 0, mas agora virou 1. Então ele deixa de ser 1, deixa de ser 0 e passa a ser 1. Então eu modifiquei aqui. Só que como eu modifiquei a entrada de uma porta lógica, eu tenho que analisar a saída. Então eu vou analisar novamente. 1 mais 1 dá 1, inverteu, virou 0. Beleza, agora estabilizou, né? Porque é o mesmo 0 que sobe, 0 mais 0, 0 inverteu, virou 1, é 1 que desce e agora está estável. Então perceba o seguinte, ele começou com 0 e 1 no Q e no Q barrado e trocou. Né? Na hora que você realimenta as portas, ele virou 1 e 0. Então como que eu vou preencher a minha saída? O meu Q, né, vale 1 e o meu Q barrado vale 0. Então, se você ficou com dúvida nessa operação que a gente acabou de fazer, volta ao seu vídeo, reveja, né, porque é importante que você entenda, né, essa parte, entenda bem essa parte, porque essa parte da realimentação é que ela vai realmente fazer toda a diferença. Então, aqui no meu Q eu vou ter 1, né? Vai ser 1. Então, vou colocar aqui 1. Eu tinha colocado 0, mas ele é 1. Então, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 0. Então, analisei aí a minha terceira linha da tabela verdade. Vou preencher a tabela verdade toda aqui com vocês. Atualizando aqui, então, nossa terceira linha, né? 1 e 0. Agora vamos analisar a quarta linha. Tá aqui a minha quarta linha, onde o R ele é 0. Então vou colocar 0 no R, 1 no S,
né? E o meu Q anterior, esse meu QA, vale 1. Então, eu venho aqui no meu QA e coloco 1. Logo, o meu Q barrado vai ser igual a 0. Então, analisando aqui, esse 0 vai subir e esse 1 aqui ele vai descer. Esse 1 aqui vai descer. Então, vamos analisar aqui. 0 mais 0 dá 0, inverteu, virou 1. 1 mais 1 dá 1, inverteu, virou 0. Beleza, esse estabilizou. Esse ficou até bem simples. Então, aqui ficou 1 e aqui ficou 0. Tá? Então, tá aí a nossa saída. Bom, então vamos agora para a quinta linha, né? Na quinta linha, atualizando aqui, eu tenho na quinta linha, que é essa linha aqui que a gente vai analisar agora. O R em 1, o S em 0 e o Q anterior em 0. Então, R em 1, S em 0 e o Q anterior em 0. Tá? Então, aqui em 0. Esse 0, o Q barrado, eu vou considerar como 1. Então, aqui, esse 1 subiu, né? Vou colocar ele aqui. Esse 0 aqui, esse 0 desceu, né? Vou colocar ele aqui embaixo. E aí eu vou fazer 0 mais 0, 0, inverteu, virou 1. Beleza, 1 mais 1 dá 1, inverteu, virou 0. Esse também não teve alteração. Então aqui eu vou ter 0 no Q e 0 e 1 no Q barrado. 1 no Q barrado. Essa então é a nossa quinta linha. Vamos atualizar, colocar a sexta linha. Então de 0, 0 e 1. A nossa sexta linha, né, que é essa daqui, o R vale 1. Então vou colocar aqui 1 no R. O S vale 0. Vou colocar aqui 0 no S. E o meu Q anterior, né, meu Q anterior aqui, vale 1. Então venho aqui e coloco 1. Se o meu Q vale 1, meu Q barrado vale 0. Né? Então esse 0 subiu. Esse 1 desceu. Tá? E aí eu vou fazer 1 mais 0 dá 1, inverteu, virou 0. Beleza. Esse 0 subiu. 1 mais 0 dá 1, inverteu, né, porque eu tenho a bolinha aqui. 1 mais 0 dá 1, inverteu, virou 0. Então aqui vai trocar para 0. Então ele vai deixar de ser 1 para ser 0. Bom, como ele mudou aqui em cima, eu tenho que mudar aqui embaixo. Ó. Então vamos alterar aqui de 1 para 0. Tá? E isso acontece num tempo muito rápido, que é o tempo de propagação da porta, né? De resposta da porta que a gente viu, que vai oscilar aí de 15 a 22 nanosegundos. É muito rápido. Então, aqui eu mudei de 1 para 0 e vou ter que fazer de novo, porque eu alterei a entrada de uma porta lógica. Então, 0 mais 0 dá 0, inverteu, virou 1. Então, aqui vai deixar de ser 0 e vai passar a ser 1. Tá? Passou para 1. Como eu mexi aqui nessa parte de baixo, eu tenho que mexer aqui. Ó. Ele vai deixar de ser 0 porque ele mudou para 1. Ele começou como 0, mas ele já realimentou e virou 1. 1 mais 1 dá 1, inverteu, virou 0. Opa, agora estabilizou, porque esse 0 desce, 0 mais 0, 0, inverteu, virou 1. Às vezes você pode pensar assim, nossa, vai ficar alterando de forma infinita. Não, né? Ele acaba estabilizando e você não percebe essa mudança, porque ela é muito rápida. Então aqui ficou o Q em 0 e o Q barrado em 1. Então eu coloco 0 aqui e o Q barrado eu coloco em 1. Certo? Então essa é a nossa sexta linha. Então ficou 0 e 1. Vamos atualizar aqui e vamos analisar agora a nossa sétima linha. Na sétima linha eu vou colocar 1 no R. Então 1 aqui no R.
1 no S, né? 1 no S, 0 no Q, 0 no Q, e o Q barrado eu vou considerar ele como 1, certo? Esse 1 subiu e esse 0 aqui desceu, tá? Então vamos lá. 1 mais 1, 1 inverteu, virou 0. Esse 0 desceu, 0 mais 1 dá 1, inverteu, virou 0. Então esse cara aqui vai passar de 1 para 0. Tá? Fica mais fácil quando não tem atualização, mas tem atualização, fica simples também. Ó. Aqui eu tenho que alterar de 1 para 0. Então aqui agora vai ser 0. 1 mais 0, 1 mais 0 vai dar 1 mais 0 dá 1, inverteu, virou 0. Estabilizou. É o mesmo 0 que desceu. 0 mais 1 dá 1, inverteu, virou 0. Olha só, estabilizou os dois. Só que estabilizou com 0 e 0. É estranho isso, mas vamos ver o que a gente vai fazer. Eu vou só colocar, né, depois a gente analisa esse resultado. Tá? Então, vou colocar aqui 0 e 0. Tá? Isso seria uma condição inexistente, né? Porque o meu Q não pode ter o mesmo valor do meu Q barrado, mas é a resposta. Eu só estou avaliando as saídas em relação à entrada. Depois a gente vê o que faz com esse monte de 0 e 1. A gente vai tentar chegar numa conclusão. Vamos para a última. Então, atualizando aqui o 0 e 0, vamos para a última linha, né, que faltou para a gente. Então, aqui eu vou ter o R em 1, o S em 1 e o Q anterior em 1. Então, R em 1, o S em 1 e o Q anterior em 1. Bom, se o Q anterior é 1, se o Q é 1, o meu Q barrado vai ser 0. Esse 0 subiu e esse 1 desceu. Beleza. Aqui eu vou ter 1 mais 1, 1, inverteu, virou 0. Beleza. Esse 0 subiu. 1 mais 0 dá 1, inverteu, virou 0. Então aqui trocou. Trocou de 1 para 0. Esse 0 desceu. 0 desceu. Então descendo para cá. Eu vou ter aqui 0. 0 mais 1 dá 1, inverteu, virou 0, estabilizou. É o 0 que está subindo, fazendo 1 mais 0 dá 1, inverteu, virou 0, estabilizou também. Então está estável esse, e mais um problema. Ó. Q valendo 0, Q barrado valendo 0 também. Meu Deus, o que a gente vai fazer com esse 0 e 0 aqui? Tá? A gente vai ver daqui a pouquinho o que isso vai virar, mas de qualquer forma eu vou colocar aqui 0 e 0. Beleza, pessoal? Então vou atualizar aqui a nossa tabela, tá? Atualizando, ficou dessa forma, tá? Então essa é a nossa tabela verdade, tá? É a tabela de funcionamento do R e do S em função do Q anterior. Então repare o seguinte, né? O que é esse Q anterior? A gente avaliou aqui, né? Se você para pensar, nós avaliamos o R e o S para os dois, né, valendo 0, né, o R valendo 0 e o S valendo 0, inicialmente com a saída valendo 0 e inicialmente a saída valendo 1. Depois nós avaliamos o R valendo 0 e o S valendo 1, inicialmente a saída valendo 0, né, e inicialmente a saída valendo 1. Depois nós avaliamos o R valendo 1, o S valendo 0, né? Inicialmente a saída valendo 0 e depois inicialmente a saída valendo 1. E avaliamos também quando o R e o S eles são iguais a 1, né? E aí, inicialmente, o R, a saída valendo 0 e inicialmente a saída valendo 1. E aí nós analisamos caso a caso o que acontecia com
a saída, certo? Então foi isso basicamente que nós fizemos e aí nós chegamos a esse resultado. Bem, pessoal, dito isso, tá? A gente vai tirar então algumas conclusões a partir daí, tá? Então eu quero agora preencher uma tabela, né, um pouco mais compacta, uma tabela apenas em função do R e do S, não em função da saída, né? Uma tabela em função do R e do S. Então eu vou até voltar aqui aquela análise que eu tinha feito na tela anterior, né? Onde nós tínhamos aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, R em 0, S em 0. O que a gente conclui quando o R é 0 e o S é 0? Qual é o valor da minha saída? Bom, tem hora que ela vale 0, tem hora que ela vale 1. Aí está um pouco mais difícil da gente concluir. Então eu vou deixar esse 0 e 0 aqui para depois. E quando o R vale 0 e o S vale 1? Bom, quando o R vale 0 e o S vale 1, ó, o R valendo 0 e o S valendo 1, independente do meu Q anterior, né, tanto quando ele vale 0 quando ele vale 1, o que acontece com a minha saída? A minha saída vale 1. Opa, isso aqui é uma boa conclusão, tá? Então eu posso concluir o seguinte: se o R vale 0 e o S vale 1, eu posso vir aqui na minha saída Q, ó, que é esse caso que a gente está analisando, né, R em 0 e S em 1, eu posso vir aqui e dizer o seguinte, afirmar categoricamente que o meu Q vale 1 e o meu Q barrado vale 0, tá? Então, por quê? De novo, estou avaliando esses daqui, né? Esses dois caras aqui. Então, olha, o R vale 0 nos dois casos, o S vale 1 nos dois casos, quem mudou foi a saída inicial. Para os dois casos de saída inicial, tanto valendo 0 quanto valendo 1, a minha saída Q é igual a 1. Por isso que eu vim aqui e concluí que o meu Q vale 1, logo o meu Q barrado vale 0. Bom, então é uma conclusão. Vamos ver aqui se a gente consegue concluir alguma coisa quando o R é 1 e o S é 0. Aqui o meu R é 1 e aqui o meu S é 0. Tá? Então eu estou analisando agora esse conjuntinho aqui. Estou tentando pegar essa tabela e compactar ela. O que eu concluo quando o R é 1 e o S é 0? Independente do que eu tenho inicialmente na saída, no final das contas elas acabam terminando em 0. Opa! Então isso é uma conclusão, né? Quando o R é 1 e o S é 0, a minha saída Q vale 0. Logo o meu Q barrado, que é o inverso, vai valer 1. Então eu vou vir aqui, ó, colocar 0. E aqui eu vou colocar 1, certo? Beleza. E aqui, pessoal, ó, 1 e 1. O que acontece quando a minha saída R é 1 e a minha saída S é 1 também? Independente do meu Q anterior, tá? A minha saída ela vai valer 0. Só que aqui a gente tem um problema, né? Porque não é como o 1 e 0 aqui, que a saída também valeu 0. O meu Q barrado também vale 0. E isso aqui, essa igualdade que existiu aqui entre esse Q e esse Q barrado, isso na verdade deveria ser diferente, né? Isso aqui é o que nós chamamos, mais uma vez, de erro lógico, tá? Então eu não posso assumir uma situação em que o Q seja igual ao Q barrado, tá? Então, o que vai acontecer na prática, se você colocar 1 no R e 1 no S, você vai ter 0 no Q e 0 no Q barrado. E isso é o que nós chamamos de erro lógico. Então, aqui, ó, eu vou escrever o quê? Erro, porque eu não vou adotar uma situação em que eu vou concordar com o meu Q valendo 0 e o meu Q barrado também valendo 0, tá? Então isso é o que nós chamamos de erro lógico, tá? Depois a gente vai tentar explicar esse erro lógico, tá? Então tá aqui, definir isso como erro lógico, tá? Porque o Q é igual ao Q barrado. Bom, faltou o primeiro, e no primeiro a gente não conseguiu definir muito, né? Porque o R valendo 0 e o S valendo 0, tem hora que ele vale 0, tem hora que ele vale 1. É diferente, né, das outras situações onde ou ele assumiu
o valor do zero tanto para Q anterior em 0 ou Q anterior em 1, ou ele assumiu o valor de 1. Aqui a gente percebe o seguinte, que ele está muito condicionado ao quê? Ao que eu tinha antes. Então, se inicialmente eu tinha 0, ele vai ser 0. Se inicialmente eu tinha 1, ele vai assumir o valor de 1. Então, a gente percebe aqui que o meu valor de Q ele está relacionado a quem? Ao meu Q anterior. Tá? Ele está relacionado ao que nós chamamos de QA. Ele é o meu Q anterior. É o meu QA. Tá? E aqui eu vou ter o meu QA no Q barrado. Eu vou ter o meu Q barrado. Eu vou ter o meu QA barrado. Tá? Na verdade, aqui, pessoal, o valor do Q barrado ele não é tão importante. Por quê? Eu vou partir do princípio que o meu Q barrado ele é o inverso do meu Q. Tá? Então, a gente vai reduzir essa tabela ainda à situação em que eu vou ter o R, o S e o Q. Né? E o meu Q barrado vai ser justamente o inverso do meu Q. Pessoal, reduzi bastante essa tabela. Né? Nessa redução eu cheguei a um R, eu consegui colocar ela em função do R e do S. O que isso significa? Isso significa o seguinte, pessoal, isso que nós vimos com relação a essa tabela, vocês não precisam se preocupar. O que vocês vão se preocupar a partir de agora é com essa tabela aqui. Tá? É essa tabela que vai falar para a gente, né, se esse flip-flop, o funcionamento desse flip-flop. É ela que vai ditar o funcionamento do nosso flip-flop RS. Então, olha, atualizando essa tabela, né, o símbolo, a representação com portas lógicas e a tabela verdade simplificada. Então, tudo aquilo que nós vimos em relação a aquela tabela, né, de 8 possibilidades de combinação com RS e o Q anterior, nós compactamos tudo isso e o que vai importar para nós é justamente esse R e S. Então, agora eu tenho realmente uma tabela verdade apenas em função daquilo que importa, né? Que é o que? A entrada RS. Então, eu sei que se eu colocar aqui, por exemplo, 0 no R e 1 no S, né? 0 no R, 1 no S, eu venho aqui e olho 0 no R, 1 no S, a minha saída vai ser 1. Então aqui vai sair 1. E se eu colocar 1 no R, né, eu coloco 1 no R e coloco 0 no S. Né, coloco aqui 0 no S. 1 no R, 0 no S, ó, 1 no R, 0 no S, eu sei que vai sair 0. Então aqui a minha saída vai ser 0, certo? Então aqui vai ser 0, tá? Agora, vamos pegar essa situação e vamos fazer o seguinte, tá? Vamos pegar aqui e vamos considerar então, tem aqui 1 e 0, beleza? Coloquei 1 no R, 0 no S, isso deu 0. Tá? Agora, e se eu pegar e colocar 0 e 0? Então, a partir dessa sequência, né? 1 no R e 0 no S, deu 0. E se eu trocar aqui esse R por 0, eu vou cair em qual situação? Eu vou cair numa situação de 0 e 0. E o que significa 0 e 0? 0 e 0 significa Q anterior, ou seja, mantém a saída que está anteriormente. Então, quanto que está? Está em 0, continua em 0, não muda. Então, isso que quer dizer o Q anterior? Se eu tinha anteriormente 0, ele continua como 0. Se eu tinha anteriormente 1, ele vai continuar como 1. Tá? Da mesma forma, vou fazer nesse aqui do lado só para não ficar muito poluído. Se eu tivesse aqui 0 no R e 1 no S. 1 no S. Bom, eu olho aqui, 0 no R, 1 no S, a minha saída é 1.
Beleza, aqui vai sair 1. Tá? E se eu mudar para 0 e 0? Né? Se eu mudar para 0 e 0, né, eu faço com que o meu R deixe de ser 1 e passe a ser 0. 0 e 0 o que é? Que é anterior. Que anterior ele continua do jeito que estava, ele mantém a informação anterior. Então se estava em 0, continua em 0. Se estava em 1, que é o caso, continua em 1. Então, quando eu tenho o R em 0 e o S em 0, ele vai depender do que estava antes. Ou seja, é uma situação, ele simplesmente mantém o que estava. É o tal do que anterior. Ele mantém o estado anterior. É importante que você entenda o que significa esse QA. Esse QA significa que anterior. Legal? Bom, e vamos falar então sobre as funções R e S. A tal das funções R e S, elas vão ter funções, como eu falei desde o começo, e a entrada R, ela é R de reset. E o que significa a palavra reset? Significa zerar, né? Significa forçar zero na saída. Né? Então, quando você faz o reset de um computador, você desliga ele, você força ele para o seu estado de zero. Tá? Isso é um reset. Então, por isso que ele chama R. R de forçar zero. Né? E o S? S é da palavra set. Né? E set significa o quê? Forçar um na saída. Quando você seta alguma coisa, você está ligando alguma coisa, você está iniciando alguma coisa, você está ativando alguma coisa. E justamente a função RS, ela está relacionada a isso. Tá? Tanto a set e o reset eles estão relacionados a você colocar na saída uma informação de 0, no caso do reset, e 1 no caso do set. E o impacto disso na tabela verdade é que tanto a entrada reset quanto a entrada set, elas vão ser ativadas em nível lógico 1. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, nesse caso aqui, o R, fazer primeiro o caso em que o R vale 1 e o S vale 0, né, que seria essa situação aqui, ó, essa terceira linha. Então o R vale 1. Tá? Então se eu coloquei 1 no R, eu ativei o reset. E o que significa reset ativado? Força 0. Esse aqui eu ativei o meu reset. Tá? Nessa entrada, nessa situação, eu tenho o meu reset ativado. Então, quando o R vale 1, o meu Q vale 0. Por quê? Porque o meu reset está ativado. Então, basta eu colocar 1 no R, ativei a minha função reset. Então, imagina assim, você tem um circuito com duas entradas. Né? Uma entrada de reset e uma entrada de set. Quem você colocar em nível lógico 1 vai ser ativado. Colocou 1 no R, ativou o reset. Nessa segunda linha eu coloquei o S, na segunda linha da tabela verdade, o S é igual a 1. Né? Então o S é igual a 1. Se o S é igual a 1, quer dizer, dos dois, o que estiver em nível lógico 1 é o que vai ser ativado. Então coloquei o S igual a 1, ativei a função set. Então S igual a 1, ativei a função set, ou seja, a minha saída vai ser 1, porque set significa forçar 1 na saída. Então aqui eu tenho a minha função set ativada. Então aqui, ó, eu ativei a minha função set, certo? Bom, e aqui nesse caso, onde eu coloquei o meu R vale 0 e o meu S vale 0, nesse caso, o que acontece aqui? Que é a minha primeira linha da tabela verdade. Eu ativei minha entrada S? Não, ela vale 0. Eu ativei a minha entrada S? Não, ela vale 0 também. Então, se eu não ativei nem o R nem o S, então o que acontece? Eu vou ter um Q anterior, ou seja, vai ficar do jeito que está. Então a função set é aquela função que eu mando ligar. A minha função reset é a função que eu mando desligar. Se eu não acionar nem o set nem o reset, ele vai ficar do jeito que está. Ou seja, se está ligado, continua ligado. Se está desligado, continua desligado. É isso que significa o Q anterior do ponto de vista
das funções reset e set. Tá? Agora, isso vai explicar muito bem o erro lógico, porque o que aconteceria aqui nessa nossa quarta linha? Eu mandei ligar, eu ativei o set, ativei. Eu ativei o reset, ativei também. Então, ao mesmo tempo que eu estou mandando forçar 1, eu estou mandando forçar 0. Tá? Então, eu estou mandando fazer, estou dando dois comandos, um contrário do outro. Então, se o meu R é 1 e o meu S é 1, eu estou falando reseta e seta ao mesmo tempo, e não faz o menor sentido. Então, vai dar erro lógico. Tá? Então, a gente vai encarar esse R em 1 e S em 1 como erro lógico e com toda a propriedade, porque faz todo sentido. É como se você quisesse que um carro vá para frente e para trás ao mesmo tempo. Vai dar um erro, não tem como. É a mesma coisa você querer que uma lâmpada acenda e apague ao mesmo tempo, não tem como. Então, esse erro lógico, ele é na verdade um retrato do comando que você está dando para o flip-flop, do comando errado. Por quê? Você está mandando a saída aí para 0 e 1 ao mesmo tempo. Ela ligar e desligar ao mesmo tempo, e isso não vai acontecer. Então isso explica, né, o que anterior é quando você não dá comando nenhum. É quando você coloca o R em 0 e o S em 0. Quando você coloca o S em 1, ele força 1, ele ativou a saída em nível lógico 1, ele ligou a saída. Quando você coloca o R em 0, ele vai desligar a saída, ele vai resetar a saída. E quando você coloca o R em 1 e o S em 1, você está querendo ligar os dois ao mesmo tempo. Não tem como, vai dar erro, é querer colocar o carro para frente e para trás ao mesmo tempo. Então, pessoal, essa é a função RS. Tá? É uma função importante. Saber o que é o R e o S dá todo sentido ao flip-flop. Então a gente começou lá desde o comecinho, esse vídeo até ficou um pouco extenso por conta disso, mas a gente começou lá do comecinho, né, do circuito, com as portas lógicas, chegamos numa tabela reduzida para a gente poder então entender o funcionamento dessas funções R e S. Bom, a gente consegue fazer uma análise gráfica, tá? Desse flip-flop. Tá? Então está aqui a tabelinha do lado, e aí a gente consegue, né, como se a gente tivesse um osciloscópio aí de vários canais, né, onde eu coloco aqui o R e o S, né, sinais para o R e para o S, e eu quero preencher a saída Q e Q barrado. Tá? Então a gente vai analisar aqui caso a caso, né? Eu separei aqui em vários intervalos de tempo. Então eu vou analisar intervalo de tempo por intervalo de tempo o que vai acontecer com a saída Q e a saída Q barrado. Por exemplo, nesse intervalo de tempo aqui, ó, o meu R vale 1, né? E o meu S, ó, pode ver que aqui em cima ele vale 1, ó, mas aqui embaixo ele vale 0. Então aqui o meu S vale 0. Então eu vou preencher a minha saída Q, depois eu preencho a minha saída Q barrado, baseado nas informações R e S. Então aqui, ó, quando o R vale 1 e o S vale 0, eu não preciso nem olhar na tabela. Por quê? Eu ativei a função reset. Ó. Quem está em 1 é que foi ativado. Ativei a minha função reset. Então a minha saída aqui vale 0. Tá? Aqui, ó, nesse segundo instante, aqui, ó, o meu R vale 0. O meu S vale 0. Eu ativei uma das duas? Não. Então ele continua do jeito que está. Se estava 0, ele continua em 0. Tá? E o meu terceiro instante? No meu terceiro instante, o meu R ele vale 1. Beleza. E o meu S? Meu S vale 0. Qual dos dois eu ativei? Eu ativei a minha entrada reset. Então ele vai forçar 0 para a saída. Então aqui a saída vai ficar em 0. E aí, nesse quarto intervalo de tempo, também a mesma coisa, né? O R vale 1, né? E o S vale 0. Então, eu ativei de novo o reset. Então, a saída também vai ficar em 0. Tá? No próximo intervalo de tempo, ó, aqui o R vale 0, né? Ó, o R vale 0 e o S vale 1. Beleza, o S vale 1. Ativei quem agora?
ativei o S. Então, eu vou representar aqui a minha saída indo para nível lógico 1. Tá? E aqui, ó, o meu S vale 1. Aliás, o meu R vale 1 e o meu S vale 0. Quem eu ativei? O reset. Então, ativado o reset, então aqui ele vai para 0. Opa! Mais para baixo aqui ele vai ficar em nível lógico 0. E aqui, ó, então fiz esse cara aqui, né? E esse daqui, ó. Esse aqui, quanto que vale o meu R? O meu R vale 0, tá? Então, o meu R vale 0 e o meu S vale 0, né? Não ativei nenhum dos dois. Quanto que ele valia? 0, então ele é um Q anterior. Ele mantém o estado que eu tinha antes, ele vai continuar como 0. E aqui nesse instante, ó, o R vale 0, né? Ó, R vale 0 e o S vale 1. Então eu ativei quem? Ativei o 7. Se eu ativei o 7, então esse cara aqui vai para nível lógico 1. Tá? Então vai para nível lógico 1 aqui. E aqui, nesse caso, ó, ativei o reset. Ó. 1 para o reset e 0 para o 7. Então está ativado o reset, a minha saída vai ficar em nível lógico 0. Então aqui a minha saída vai para 0, né? Aqui ele fica em 0. Tá? E nesse meu último caso, né, eu vou ter aqui, deixa eu só apagar aqui. Então nesse último caso, eu vou ter o meu R, né, nesse último caso aqui, o meu R valendo 0, né, o meu R vale 0. O meu S vale 0 também, né, vale 0. Então eu tenho um Q anterior. Se eu tinha 0 antes, ele continua valendo 0. E a minha saída Q barrado? Minha saída Q barrado vai ser o inverso. Então onde eu tenho 0, eu vou ter 1. Onde eu tenho 1, eu vou ter 0. Então aqui é 1, é 1 até aqui. Ó. Quando ele passou a valer 1, o Q barrado vai a 0, né? Aqui ele vai a 0, ó, caiu para 0, esse cara volta para o 1, porque o Q barrado ele é sempre o inverso do Q. Agora, é verdade que eu não coloquei nenhuma situação do R valendo 1 e o S valendo 1. Por quê? Porque não faz sentido você querer analisar uma situação onde você quer forçar 1 e 0 ao mesmo tempo. Então, assim, pessoal, o problema não é o erro lógico. O problema é você querer fazer com que algo resete e sete ao mesmo tempo. Então o erro é de colocar a combinação 1 e 1, né? De você querer analisar a combinação 1 e 1, e não no erro lógico em si, onde a saída Q é igual a Q barrado. Legal, pessoal? Então tá aí uma análise gráfica, tá? Dá uma analisada nesse gráfico, porque você vai fazer um gráfico parecido com esse para validar a sua presença, analisando aí as saídas R e S. Tá legal? Então, faça os exercícios para validação da sua presença, certo? E qualquer dúvida, estarei à sua disposição no grupo de WhatsApp. Qualquer coisa, você volta o vídeo. É um assunto novo, né? É um assunto um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, mas é uma linha bem interessante. Na próxima aula a gente vai desenvolver um pouco mais a respeito do flip-flop RS. Legal, pessoal? Um grande abraço a todos e bons estudos!